A Páscoa deveria ser uma época de renovação, mas para algumas pessoas, ela trouxe pesadelos que nunca acabaram. Hoje, você vai ouvir 3 relatos reais de quem descobriu que, durante a Páscoa, algumas coisas não estão mortas. Elas só estão esperando. Se você está sozinho, talvez seja melhor deixar esse vídeo para amanhã. História 1. O ovo de Páscoa que nunca deveria ter sido aberto. Isso aconteceu na Páscoa de 2011, em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Meu nome é Daniel e eu tinha 12 anos na época. Minha família sempre celebrou a Páscoa, com tradições antigas, mas nenhuma delas me preparou para o que encontrei naquela manhã de domingo. Acordei cedo, animado para a caça aos ovos que meu pai escondera no quintal. A casa da minha avó era cercada por um bosque denso e ele sempre brincava: "Tem ovos até onde o olho não vê." Enquanto revirava os arbustos, algo chamou minha atenção. Um ovo de Páscoa diferente. Era maior que os outros, com uma casca rugosa, quase como couro, e pintado com símbolos estranhos, cruzes invertidas e algo que pareciam dentes. Minha irmã, Laura, gritou: "Deixa isso aí!" Mas eu ignorei. Era pesado, e quando o sacudi, ouvi um líquido grosso lá dentro. Decidi levá-lo para o meu quarto. Mal sabia eu que aquilo não era um ovo de chocolate, e sim uma armadilha. À noite, enquanto todos dormiam, peguei uma faca da cozinha e rachei o ovo. O que saiu de dentro não era recheio, mas uma substância, preta e grudenta, com um cheiro de carne podre. E então, ele se mexeu. A massa negra se contorceu, formando algo parecido com uma mão minúscula, com dedos finos e longos demais. Joguei o ovo no chão, mas era tarde. A coisa começou a crescer, esticando-se como sombra viva. Ouvi um sussurro vindo dele, em uma língua que não entendia, mas que me fez sangrar dos ouvidos. Corri para o quarto dos meus pais, mas a porta estava trancada por dentro. A última coisa que vi foi a silhueta daquela criatura, agora do tamanho de um homem, parada no corredor, com a boca aberta num sorriso que ia de uma orelha à outra. No dia seguinte, acordei no hospital. Meus pais disseram que me encontraram convulsionando no chão, com marcas de queimaduras negras no peito. O ovo havia desaparecido e ninguém acreditou na minha história. Mas todo ano, na Páscoa, eu recebo uma mensagem anônima no celular. Só uma foto de um ovo rachado e uma voz sussurrando: "Você quebrou a casca, agora ele te acha." História 2. A última caça aos ovos. Eu nunca deveria ter voltado para aquela cidade. Mas quando recebi a carta da minha tia Agnes, dizendo que ela estava doente e queria me ver uma última vez antes da Páscoa, como eu poderia dizer não? Ela era a única pessoa que realmente se importou comigo depois que meus pais morreram. O problema é que Ravens Hollow não era um lugar comum. Era uma daquelas cidades esquecidas no mapa, onde as tradições antigas ainda eram levadas a sério demais. E a Páscoa lá? Bem, a Páscoa em Ravens Hollow tinha regras que ninguém ousava quebrar. Cheguei na Sexta-feira Santa e o ar já estava pesado, com o cheiro de terra molhada e algo mais, algo doce, quase enjoativo. Minha tia Agnes me recebeu na velha casa da família, aquela mesma casa de madeira escura que assombrou meus pesadelos de infância. Ela parecia ter envelhecido 20 anos desde a última vez que a vi. Seus olhos, antes tão vivos, agora estavam opacos, como se algo tivesse sugado a luz deles. "Você veio justo a tempo para a caça aos ovos," ela disse, segurando meu rosto com suas mãos ossudas. "Mas lembre-se, Nathan, depois do pôr do sol, não importa o que você ouça, não saia do seu quarto, não abra a janela e, acima de tudo, não aceite nenhum ovo que não tenha sido pintado por mãos humanas." Eu ri, achando que era uma daquelas superstições de cidade pequena. Mas então notei que todas as janelas da casa tinham cruzes feitas com ramos secos penduradas nos batentes, e os espelhos estavam cobertos com panos negros. Algo naquilo me fez engolir seco.
No sábado, a cidade inteira parecia se preparar para algo. As crianças estavam estranhamente quietas e os adultos sussurravam entre si enquanto pintavam ovos com um verniz vermelho escuro que cheirava a ferro, sangue. Só percebi o que era quando vi o pastor da cidade cortando a palma de sua mão para misturar seu sangue na tinta. Ninguém explicou nada. Apenas me deram uma cesta de vime e disseram para eu participar da tradição. A caça começou ao meio-dia, quando o sino da igreja badalou 13 vezes. As crianças correram para o bosque atrás da cidade e eu, como o único visitante, fui colocado no centro da clareira, de olhos vendados. Ouvi passos se afastando, então um silêncio absoluto. Quando me soltaram, estava sozinho, mas a cesta que me deram agora estava cheia de ovos. Ovos que eu não havia coletado. Eram maiores que os normais e pulsavam levemente, como se algo vivo estivesse dentro. Foi então que ouvi o primeiro sussurro. Vindo das árvores, uma voz cantarolava uma melodia antiga, em uma língua que doía nos meus ouvidos. Acha um, acha todos, mas não deixe que eles te achem. Corri. Não sei por quanto tempo, mas quando parei, estava em uma parte do bosque onde as árvores pareciam erradas. Seus troncos se torciam em formas quase humanas e os galhos se entrelaçavam como dedos ossudos. E no chão, entre as raízes, havia mais ovos. Estes eram negros, com veias vermelhas pulsantes. Quando me abaixei para tocar um, ele se abriu sozinho. Dentro não havia gema. Havia um olho humano que me encarou e piscou. Gritei jogando o ovo longe, mas era tarde demais. Os outros ovos começaram a rachar, um por um, e deles saíram coisas, pequenas criaturas escuras, feitas de sombra e dentes. Elas não me atacaram, apenas se agruparam, formando um círculo ao meu redor e começaram a cantar. Um está aqui, um está lá, o que foi perdido vai voltar. Foi quando vi ele. No centro da clareira, entre as árvores, estava uma figura alta, vestida com trapos que um dia foram um terno de pastor. Seu rosto, Deus, seu rosto era um ovo rachado e de dentro dele dezenas de dedos infantis se contorciam, tentando escapar. Ele estendeu uma mão para mim e eu vi que em sua palma estava desenhado o mesmo símbolo que nos ovos, uma cruz invertida, feita de sangue seco. Você foi escolhido, ele sussurrou, com a voz de 1000 crianças chorando. Agora é sua vez de esconder os ovos. Não me lembro de como escapei. Só sei que acordei na casa da minha tia, com ela chorando ao meu lado. Você não deveria ter pegado os ovos deles, ela disse. Agora eles vão te querer de volta. No domingo de Páscoa, Ravens Hollow estava vazia. Nenhuma criança foi vista. Nenhum ovo foi encontrado, mas na minha mala, quando a abri para ir embora, havia uma única casca de ovo. E dentro dela, uma pequena mão negra segurando um bilhete ensanguentado. Até o próximo ano. Desde então, toda Páscoa, eu recebo um ovo em minha porta. Sempre preto, sempre pulsando. E eu começo a esquecer. Esquecer meu nome. Esquecer como era a minha vida antes. Porque uma parte de mim sabe, no próximo ano serei eu quem estará naquela clareira, esperando pelas crianças. E desta vez serei eu quem vai cantar. Acha um, acha todos, mas não deixe que eles te achem. História 3. O Jardim das Cruzes Quebradas. Tudo começou com um convite inocente. Ou pelo menos foi assim que parecia na época. Meu nome é Lucas e sou professor de história em uma pequena universidade. Quando recebi aquela carta amarelada, endereçada a mim em uma caligrafia antiquada, achei que fosse algum tipo de brincadeira. O envelope continha apenas um cartão de visita desbotado com os dizeres: você está convidado a participar da verdadeira celebração da Páscoa. Encontro no Jardim das Cruzes, dia 18 de abril, ao pôr do sol. O que me intrigou foi o local.
Eu havia pesquisado aquela região por anos e nunca ouvira falar de tal jardim. Mas como historiador, a curiosidade falou mais alto. Cheguei ao endereço indicado, uma propriedade abandonada nos arredores da cidade, precisamente quando o sol começava a se pôr. O portão de ferro estava enferrujado, mas alguém o havia aberto recentemente. Dentro, um jardim decadente se estendia até onde a vista alcançava, com fileiras e mais fileiras de cruzes de madeira podre. Algumas estavam intactas, outras quebradas ao meio. E todas tinham nomes esculpidos, nomes de crianças. Foi então que os vi. Eram uma dúzia de figuras vestidas com mantos brancos, dispostas em círculo ao redor de uma cruz central maior que as demais. Um deles se virou para mim. Mesmo com o rosto oculto pelo capuz, senti seu sorriso. "Você veio", ele disse, com uma voz que parecia vir de muito longe. Estávamos esperando pelo último convidado. Antes que eu pudesse reagir, mãos frias me agarraram pelos braços e me levaram até o centro do círculo. A cruz maior não era de madeira. Era feita de ossos amarrados com fios de cabelo humano. E na base dela, ó Deus, na base havia uma cesta cheia de ovos. Mas esses ovos não eram pintados. Eles estavam cobertos por uma membrana fina e pulsante como pele. Um dos cultistas pegou um e o colocou em minhas mãos. "É seu", ele sussurrou. "Abra-o e conheça a verdade." O ovo estava quente. Quando minhas unhas romperam a superfície, um líquido negro e espesso escorreu entre meus dedos e então ele se mexeu. Algo dentro do ovo se contorceu e eu vi pequenos dedos de criança, se agarrando às bordas da casca. O cultista ao meu lado começou a rir, um som úmido e rouco, enquanto o resto do grupo entoava em uníssono. Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Foi quando percebi. As cruzes quebradas. Elas não eram marcadores de túmulos, eram portais. E os ovos eram cápsulas. Cápsulas para algo que eles estavam tentando trazer de volta. O cultista arrancou o manto, revelando um corpo coberto por dezenas de pequenas mãos que se projetavam de sua pele, como se tentassem escapar de dentro dele. "Nós os perdemos há tanto tempo", ele chorou, com lágrimas de sangue escorrendo por seu rosto deformado. "Mas a cada Páscoa, alguns voltam. Este ano você nos ajudará a trazer mais." O último coisa que lembro é o som. O som de milhares de cascas se quebrando ao mesmo tempo. E os gritos. Ó Deus, os gritos vinham de dentro dos ovos. Quando acordei, estava deitado no meio do jardim, sozinho. Todas as cruzes estavam intactas agora. E na minha mão, ainda segurando a casca vazia do ovo, havia uma pequena mensagem escrita com o mesmo líquido negro. "Obrigado pelo presente. Até o ano que vem." Voltei para casa naquela noite, mas algo veio comigo. Às vezes, no silêncio do meu quarto, ouço arranhões vindo de dentro das paredes. E na última lua cheia, jurei ter visto pequenas mãos pressionadas contra o vidro da janela. Mas o pior é que toda vez que fecho os olhos, vejo aquela cesta, e ela está ficando cada vez mais cheia, porque eu sei o que eles querem. E no próximo domingo de Páscoa, eu vou ajudá-los, eu vou abrir os portais, e desta vez não serão apenas algumas crianças que voltarão.